Pode começar? Uhum. Pode. Compreendendo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes, desse modo, a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes, assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. Amigo Mestre Jesus, agradecendo, começamos este estudo nesta quarta-feira com um tempo mais ameno, tranquilizando os nossos corações e contribuindo para que nossa mente esteja aberta aos ensinamentos aprendidos aqui hoje. Agradecemos, Mestre, este vaso de barro que faz parte da nossa existência, que possamos transformá-lo um dia em baú de ouro, mas não o ouro material, o ouro da sabedoria que podemos aprender contigo. Por isso pedimos, Mestre, por este momento em que podemos estar juntos, estudando, aprendendo com as palavras do sábio apóstolo Paulo, que possamos estar juntos em fraternidade e conhecimento. Ampara, Mestre, os companheiros que não puderem estar hoje, né, cada qual com sua condição mais difícil. Ampara o nosso amigo Sidney e a Marina, que estão ainda em viagem, que eles possam repor as energias necessárias quando voltarem a Juiz de Fora. Agradecemos, Mestre Jesus, e pedimos a tua bênção para este estudo que se inicia agora. Fica conosco, hoje, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Tuca, seu fone está desligado. Boa noite a todos novamente. Tuca. Oficialmente, né? Boa noite. Hoje o estudo está por nossa conta. E quando o gato sai de casa, né? Os ratos sobem em cima da mesa. Então, hoje, nós vamos aproveitar para fazer barulho aqui, né? Fazer o nosso estudo. Então, nós contamos com a participação de todos nós temos condições de participar do estudo,
trazer as nossas pontuações, nossas participações, tá? Vamos dar uma voltadinha aqui, ler o versículo 25, só para a gente ler o 25 e 26 para poder dar prosseguimento, né? O que terminamos semana passada e o que vamos começar hoje. Então, o 25... Gente, quase não enxergo a minha Bíblia. Nós todos. Lê aí alguém que enxerga mais aqui, ó. E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Tá, então isso já foi comentado, né? Isso já foi comentado. Foi bem comentado semana passada, o Sidney explorou bastante essa parte. Sim. E vamos entrar agora, então, no 26. 26. Assim também... pode ler. Pode ir. Assim também o Espírito socorre em nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, aí agora vamos lá. Pedacinho por pedacinho. Assim também o Espírito socorre nossa fraqueza. É nesse ponto que o Paulo lembra aos leitores a graciosa ajuda do Espírito nas nossas fraquezas. Nos versículos anteriores, ele dá a ênfase à aflição e à esperança. Vocês lembram, né? Nesses anteriores, recai sobre a aflição e a esperança. Nesse 26 e no 27, a ênfase vai ser sobre as nossas fraquezas e a ajuda que é dada para esse alívio das nossas fraquezas, né? Porque lá no 25, como a gente leu, ele falou: e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Então, agora a ênfase é sobre a fraqueza. E assim como a esperança nos sustenta no sofrimento, também o Espírito nos ajuda da nossa fraqueza. Que fraquezas seriam essas? Coincidentemente, lógico, o acaso não existe, a mensagem de hoje do Palavras de Vida Eterna, ela vai falar sobre isso, né? Até alcançarmos o triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãs, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Aí ele fala a tentação da luxúria, da vingança, da cobiça, da crueldade. Todas essas tentações que nós ainda estamos sujeitos. E Jesus, na oração que ele nos ensinou, ele já fala lá, já pede ao Pai para que nos livre das tentações, né? Então, as tentações do nosso orgulho, as tentações do nosso egoísmo, das decisões erradas que ainda tomamos, né? Joelma, você levantou a mão aí? Pode falar. Não, pode acabar de falar, que eu completo. Não, então, é justamente nessas fraquezas que a gente tem aí a ajuda do Espírito, né? Porque ele entende o nosso estado evolutivo, ele entende que ainda estamos sujeitos a tudo isso, e ele está aí para nos amparar, para nos ajudar nessas fraquezas. Vai lá, Joelma. Não, é porque ontem e anteontem, né, eu fui assim, desde o capítulo 1, né, percorrendo, e vendo o que eu tinha aqui de pesquisa, e é interessante porque o Paulo, desde o primeiro capítulo, ele vai falar que ele vai anunciar alguma coisa boa, né? Mas ele começa falando da culpa do ser humano, né? Ele vai falar de Adão e Eva, né? Vai dar o exemplo de Adão e Eva, vai mostrar como que o ser humano é falível, tá? E aí ele, né, coloca o exemplo lá de Abraão, que foi aquele que trouxe a primeira, né, a primeira, digamos assim, chave para a gente se melhorar, né? Depois vai falar do Messias, que é a chave final, tá? E me chama a atenção como que o Paulo coloca que o ser humano em si, ele não pode fazer muita coisa, não, né? Nós somos ainda aquele modelo de Adão. A gente cai em tentação, conforme, né, diz a mensagem hoje no Palavras de Vida Eterna, a gente está sempre caindo em tentação e assim, a gente sabe que tem que melhorar, mas só a gente, né, o ser humano, por si só, ele não vai conseguir.
E aí que eu comecei a entender algumas coisas do Paulo, quando ele fala da graça, né? O termo graça, para mim, é muito difícil, hein, Paulo? Não sei se para vocês. Eu ainda não entendi assim 100%. Mas quando ele fala da graça, né, que Deus concede a nós, porque Deus vai fazer um julgamento justo, principalmente porque ele sabe das nossas fraquezas e sabe que a gente, por si só, não vai resolver isso. Então, o julgamento de Deus é a graça que ele nos dá, né? Porque ele sabe que a gente vai ter que ressarcir tudo que está falindo, caindo em tentação, né? E quando fala aí no versículo 26, eu achei ótimo isso, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Isso, para mim, é a graça de Deus, né? Mesmo a gente não sabendo, e olha que a gente pede errado muitas vezes, né? Acha que está pedindo alguma coisa assim, não, preciso que aconteça isso, e a gente enxerga um pedacinho, Deus está enxergando o plano inteiro. Uhum. Então, A Marília queria falar ali alguma coisa. Só um instantinho, antes da Marília, só para não perder o fio aí dessa questão da graça, lembrando que a gente estudou que esse termo graça que Paulo se refere não é essa graça que cai do céu sem esforço nenhum, não é a graça imerecida, é a graça que nós buscamos com o nosso esforço, com a nossa perseverança, com a nossa busca constante de nos melhorar, né? É essa graça que Paulo se refere. não, é o das obras, né? Não é a graça que cai do céu sem você fazer esforço Só nenhum. fazendo obra. Vai, Marília, cadê você? Então, no estudo que eu achei muito interessante, porque quando o Paulo fala que não sabemos o que pedir, na verdade, ele está se referindo às nossas preces. Então, muitas vezes, quando a gente vai se comunicar com Deus, há momentos que a gente não acha as palavras certas. Então, a gente não consegue, às vezes, expressar os sentimentos da gente. E aí ele explica nesse estudo que o Espírito Santo vai além das palavras, e aí ele consegue interceder por nós, porque ele vai fazer exatamente de acordo com aquilo que Deus propõe para a gente. Então, esse gemido lá descreve assim que é como um estado de intensa emoção profunda, que às vezes a gente não consegue expressar em palavras. E exatamente o Espírito consegue, né, nos fazer, através dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, a gente expressar os sentimentos de Deus. Então, ele nos ajuda exatamente nessa nossa fraqueza de ainda fazer pedidos supérfluos, de pedidos que muitas vezes não têm um sentido espiritual, que às vezes a gente esquece até de pedir para a nossa redenção. Então, achei muito. Essa questão dos inefáveis aí, o significado é que não se pode explicar ou descrever em palavras. Então, é isso que você falou. Às vezes a gente não consegue colocar para fora em palavras, mas o sentimento, aquilo que você tem no seu coração, aí sim. E é aí que a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. A Verônica, desculpa, você levantou a mão, pode falar aí. A gente pode até se questionar com relação a essa frase aí que a gente não sabe pedir o que convém, porque realmente nós não sabemos pedir. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente faz um pedido achando que aquilo é o melhor para nós, mas não é. Nós somos ignorantes com relação aos desígnios de Deus, que é uma visão muito mais ampla, que sabe o que vai acontecer, o que vai chegar lá na frente. Então, nós não sabemos também, ao pedir, o que Deus pode nos conceder para nos ajudar no nosso próprio crescimento. E nós vivemos num mundo de provas e expiações e passamos por tantas que até mesmo na hora de fazer um pedido, qual seleção de um pedido a ser feito? Para que ele diminua qual tormento, qual sofrimento, qual dor, porque assim, a gente acaba de passar por uma, a gente já se encontra com outra, depara por outra, é uma atrás da outra. Então, esses pedidos, né, a gente não sabe pedir como convém por causa disso, que nós ainda não estamos no estágio do seja feita a vossa vontade.
Nós pedimos e queremos que sejam atendidos os nossos pedidos, então isso não convém. Então é necessário que haja uns espíritos intercessores que intercedam por nós, que compreendam o nosso sofrimento e também compreendam a dureza dos nossos corações, percebam que estamos oprimidos e sobrecarregados e que esses espíritos possam interceder por nós junto a Deus, junto a Jesus, para nos ajudar. E aí a gente lembra a frase de Jesus, né, quando ele diz: "Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados". Então, eu acredito que vai encaixar nessa situação. Sim. A Delisete levantou a mão aí antes de você, Jane. Uhum. Oi, gente. Mas é isso aí que a Verônica falou. Eu lembrei da oração do Pai Nosso, né? Que a gente faz a prece e na hora do seja feita a tua vontade, a gente não reflete sobre essa vontade do Pai. E vai bem assim a favor dessa mensagem do Emmanuel, né? Entrega-te a Deus, que foi compartilhada lá com a gente. E mais uma coisinha que eu lembrei, gente, com relação à graça, eu estou refletindo. Eu assisti o Brasil Paralelo no final do ano e um casal agradeceu como graça a doença de um filho. Mas foi tão sincero aquilo, sabe? Você via que era do fundo do coração e eles identificaram aquele sofrimento como uma graça. Eles deram depoimento de que Deus escolheu a eles, o casal, para que tivesse aquele filho com aquela doença, para passar por todas aquelas situações, várias cirurgias que a criança passou. E aí eu fico pensando, porque às vezes a gente vincula a graça a coisa boa, né? Quer dizer, coisa boa. É uma coisa boa, para eles era, né? A criança ter vindo assim, eles terem sido escolhidos por Deus. Aquilo me emocionou muito. É isso. Quando ele fala, né, que a oração abrange todos os aspectos da nossa necessidade, na nossa fraqueza exemplificada e exposta pelo fato de nós não sabermos realmente orar. E aí, trazendo para o Espiritismo, para a nossa doutrina, a gente vai lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item qualidade da prece. Temos aí o item 2, 3, o 1, 2 e o 3, mas eu vou destacar o 4. Ele fala assim: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. No item 6, ele comenta, que eu não vou ler o item todo, depois eu convido vocês a darem uma olhada, mas ele comenta que há pessoas que ainda vão contra essa situação de orar, porque eles falam assim: se Deus conhece todas as nossas dificuldades, para que eu vou orar? Isso não tem a menor necessidade, porque eu orar vai modificar as coisas que têm que acontecer comigo? Então, ele explica que nesse item 6, sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai uma grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então, é muito interessante isso. Como que Deus atua? Se aquilo que está para acontecer com a gente não pode ser modificado, se nós temos que passar por isso, ele vai nos ajudar a nos dar fé, nos dar coragem, nos dar perseverança, entendimento para passarmos por aquilo.
Agora, não quer dizer, não existe o determinismo. Algumas coisas podem ser modificadas, porque o homem não é um fantoche, não está tudo determinado. Então, é importante a gente manifestar os nossos desejos, os nossos sentimentos, através das orações. Alguém levantou a mão aí? Eu só Maria. queria complementar mais uma coisinha que eu achei muito interessante, que nesse estudo fala assim que a gente precisa aprender a trabalhar para reconhecer os delicados e sutis sussurros do Espírito Santo, porque ele está sempre à nossa disposição para nos guiar e orientar, e nos fala por intermédio dos nossos sentimentos e pensamentos. É aquilo, né, da gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E aí ele cita, que eu achei muito bonito isso, em 1 Reis 19:12, Elias descobriu que a voz do Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas era uma voz mansa e delicada. Então, achei isso muito interessante, que é para a gente aprender, né, quando a gente está sendo influenciada, que a todo momento, inspirada, né, pela espiritualidade superior. Achei muito bom isso. Então, assim, Deus vai estar sempre, quanto mais a gente orar, mais o Espírito Santo vai estar em conexão com Deus. Eu lembrei daquela música que o Fernando Emílio até brinca muito com o nome da música, que fala aquela que, Senhor, eu sei que tu me sondas, né? Que aquela letra é realmente maravilhosa, e a gente sabe que a gente realmente não precisa pedir, porque ele sabe o que a gente está passando, mas nós precisamos também de ouvir a voz de Deus. E para a gente ouvir, a gente precisa também falar, né? É essa questão de pedir. E na maioria das vezes, mesmo a gente não sabe pedir, porque a gente pede coisas que a gente não vai dar conta. Muitas das vezes a gente pede coisas que a gente não vai dar conta. Então a gente precisa realmente aprender a pedir, que é o que ele fala aqui, né? Não sabemos o que pedir como convém. Precisamos aprender a pedir aquilo que realmente vai nos fortalecer, vai nos melhorar nas nossas fraquezas, né? Ligando aqui a frase anterior, nós precisamos nos fortalecer cada vez mais. Fala, Verônica. Lembrando de Jesus, que cada vez que alguém chegava perto dele, ele perguntava o que a pessoa queria. Ele sabia o que a pessoa queria, ou pelo menos ele deduzia diante da situação. Mas poderia ser que o cego não quisesse enxergar, quisesse uma outra coisa. Uhum. Então, é a mesma situação, né? Deus sabe do que nós queremos, mas nem sempre isso convém. E aí a pergunta é, o que queres que eu faça? O que você deseja? Né? O que você deseja? Qual é o seu sentimento, o seu desejo central? Então, quando Jesus fazia essa pergunta, é uma exemplificação disso que o Paulo está dizendo aí. Nós não sabemos pedir e, mesmo assim, ele nos dá a oportunidade, Deus, de que nós façamos os nossos pedidos, mesmo ainda nesse processo de não entender direito o que devemos pedir ou como devemos pedir, mas é um processo. Nós temos que ir nos preparando para isso. Então, o ideal é o quê? Não é pedir para sanar as dificuldades do caminho, mas é pedir forças para que eu tenha coragem, né, perseverança e força para superar esses obstáculos. Os obstáculos são colocados aí na frente por algum motivo. Não é pedir para tirar, é para pedir para nos ajudar. Mas a gente, às vezes, ainda não tem essa percepção. A gente quer que tire, que limpe o caminho, que seja mais fácil de transitar. Então, é um trabalho de exercício contínuo para a gente ir se aperfeiçoando até chegar naquele momento que a gente vai pedir. Deus, faça a sua vontade. Faça em mim aquilo que é necessário ser feito. Assim como que a esperança, né, vai nos sustentar lá no sofrimento, né, que a gente viu, né, nos versículos anteriores, a essa esperança que nos sustenta, para a gente manter essa esperança, a gente precisa de aprender como se sustentar na oração, né, que a oração para a gente ainda é um sustento. E essa ideia de que não precisamos, não devemos orar, isso demonstra o orgulho de quem fala. Porque quando você ora, você pede a Deus, você mostra o que você está sentindo, demonstra a sua humildade, a sua
passividade, a sua entrega à vontade dele, né? E aí quando a gente está, às vezes, tão complicado, né? Tão angustiado, passando por dificuldades tão grandes que a gente não consegue fazer uma oração, não sei se acontece com vocês, comigo acontece sempre, a gente fica tão atordoado que para fazer uma oração é difícil, basta que a gente entre nessa conexão com Deus. Né? Deixa a alma, deixa o Espírito, igual ele fala aqui, que o próprio Espírito vai interceder por nós. Deixa o Espírito falar. Você lembra daquele caso da Madre Teresa, do repórter, perguntando, né, da questão da oração? O que você está fazendo ajoelhada tanto tempo? Eu estou conversando com Deus. Né? E o que ele fala? Nada, ele só escuta. Né? E aí pergunta, mas o repórter fica sem entender, porque não são as palavras, como o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz, não são as palavras. A multiplicidade, a beleza das palavras, a oratória perfeita, não é isso, é o sentimento. E é isso que ele fala aqui, que é nessa situação de fraqueza que o Espírito vem ao nosso auxílio. São os gemidos inefáveis, né? Sem palavras, mas a gente consegue expressar através desses gemidos inefáveis aquilo que a gente está sentindo. Joel. Porque me chamou a atenção isso que o Paulo fala, é aquele que perscruta os corações, sabe qual o desejo do Espírito, quer dizer, o desejo do Espírito, o desejo de Deus. Porque nós, já está no 27, nós né? verbalizamos o pedido na oração, porque é o nosso desejo. Né? E aí ele fala que, né, do coração, foi isso que a Tuca falou, que muitas vezes a gente não consegue falar, né? E você entra naquela sintonia, isso é o coração que está, né, sendo ativado ali. E isso é o desejo de Deus. Né? Que muitas vezes o nosso desejo é um pedacinho que a gente está vendo, o desejo de Deus é o plano todo. Lembrando das orientações que Mateus sempre passa para a gente, né? Lá nos 5 passos, tem exatamente essas orientações, né? Para a gente manter a nossa convivência maior, mais íntima com o nosso mentor, exatamente porque ele está ali nos acompanhando e vendo o que está acontecendo. E manter também sempre a prece, né? A academia da prece, vamos estar sempre fazendo prece em favor nosso, em favor dos outros, orando uns pelos outros, ele fala isso sempre, né? São as nossas orientações. Então, a oração, nesse momento, ela vai ser para nós, e o Paulo coloca aqui, o meio de resolver, de melhorar, vamos colocar assim, um remédio para as nossas fraquezas. Fala, Magda. Não, a mensagem 27 do Vida Feliz, 27 não, 27 mesmo, que é para não desconsiderar o valor e o poder da oração. Né? Porque a gente, às vezes, abandona, acha que não é necessário, igual a Maria Jane falou. Uma época, não foi a questão de falar que eu não precisasse falar com Deus, mas eu achava que eu estava incomodando ele com tanta, às vezes com pedido. E foi a Melissa que ainda falou para mim, falou, não, Magda, não tem essa situação de que está incomodando, não. Faça prece e converse com ele mesmo, porque ele está ali para nos ouvir e ele vai te dar as respostas necessárias. Então, a gente tem que abrir o coração e aprender a ouvir essas respostas. E, às vezes, chegam de forma diferente daquilo que a gente está esperando. Né? Não é o que a gente está querendo, mas é o que chega e é o que a gente precisa aprender a entender, confiar e seguir adiante. Então, essa mensagem da Joana é muito boa também. Depois, quem quiser dar uma olhada, tá? Fala, Luciana. Interessante isso, porque... Está muito baixinho. É interessante isso, porque eu estou catando o comentário de todo mundo e estou aqui pensando como que a dor cega a gente. E é essa sintonia através da prece que nos dá força para poder atravessar. Porque é na hora do sofrimento que a gente mais pede errado. Que a gente, ao invés de pedir a Deus para nos ajudar a atravessar aquele problema, para ter força para atravessar, a gente pede a Deus para tirar aquele problema da gente. Porque a gente enxerga a dor como um problema.
E não como a solução, muitas vezes, a solução do problema. Às vezes nós nos propusemos, é na hora da prova e é na hora da expiação do que a gente tem para corrigir na gente, é que a dor vem mais pesada e a gente pede para Deus afastar aquilo da gente, afastar o cálice da gente. E aí me veio a lembrança de uma historinha em quadrinho, a Joelma que gosta muito de historinha em quadrinho, né? De duas pessoas, não, de um rapaz que estava indo, duas pessoas levando a cruz nas costas, e a cada problema, a cada dor que aparecia, ele falava, tá muito pesado, ele cortava um pedacinho. Carregava mais um pouco, chegava ali na frente, ele, tá pesado demais, eu não tô aguentando essa dor, ele tirava mais um pedacinho. E nisso ele foi caminhando, e quando chegou lá na frente, tinha um precipício enorme, que era onde ele precisava atravessar, e ele precisaria usar a cruz que ele tinha carregado até aquele local. A pessoa que estava com ele, que carregou com sacrifício, conseguiu atravessar e puxou a cruz para continuar a jornada. Como ele tinha deixado para trás os pedacinhos, porque não aguentou, não suportou carregar a dor, né? Que cada pedaço daquele estava pesado demais, ele não teve como atravessar o precipício. E aí eu fiquei pensando aqui o quanto que Paulo já sabia, estava muito além da gente, ele já via que nós não sabíamos pedir lá atrás. E nós continuamos pedindo errado até hoje. Um exemplo de como... Pode falar. Ângela, você vai falar alguma coisa? Não, eu gostei do comentário da Lu, porque às vezes a gente, em palavras, pede a força, resignação, tudo mais. Mas no íntimo, eu quero é ficar livre do problema. Se a gente for, de fato, sincera, a gente vai ter consciência que, no fundo, eu quero é que aquele problema desapareça. Então, olha só, Ângeles, complementando, você vai falar mais. Desculpa. Não foi isso, Lu. A gente não sabe pedir, porque a gente até pede resignação, palavras, mas quem sonda o nosso coração sabe que, de fato, não é isso que eu quero. Eu quero aquele problema solucionado. Exatamente. O pedir nessa hora, né, Ângela? O pedir nessa hora deveria ser diferente. Aquele olhar e falar, meu Deus, me ajuda a compreender. Mas pedir de coração, porque de palavras é perfeito, é bonitinho, né? Mas no coração, quando alguém sonda de fato o coração, que às vezes nem eu mesma sei e conheço. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu ia falar exatamente o que a Ângela falou, não? Você já complementou tudo que eu ia falar. Porque o que eu tenho aqui é que o Espírito Santo examina o nosso coração. Ele sonda o nosso íntimo. Ele sabe qual que é o nosso desejo, a nossa vontade, né? E o Espírito, ele vai interceder de acordo com a vontade de Deus. Era isso que a Ângela já adiantou. E os amigos espirituais nos dizem que quando a gente está preparando para reencarnar, a gente cheio de ânimo para acertar todas as nossas dívidas, a gente pede muito mais do que a gente é capaz de suportar. Ah, não, eu quero passar por isso, por aquilo, e aí a misericórdia de Deus fala, não, uma coisa de cada vez, vamos cortar isso aí pela metade. Por quê? Ele conhece a gente, ele sabe que quando a gente chegar aqui,
a gente não dá conta. Né? Então, as coisas vêm de acordo com aquilo que a gente vai conseguir superar. Se estamos passando por determinados problemas, nós temos capacidade de superar. E essa questão de não sabermos orar, lá no item 8 desse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que eu citei, ele fala da história do homem perdido no deserto. Que o homem estava perdido no deserto, cansado, fatigado, com sede, com fome, e aí, desfalecido, o homem vai e faz uma prece e pede a Deus o socorro e espera a resposta. Aí muitos de nós pensam assim, anjo Gabriel vai descer e vai falar para ele o que vai fazer. Não, não é assim. Ele lá nessa situação de fé que ele teve de pedir a Deus ajuda, ele tem a ideia, ou seja, um espírito amigo intui a ele para que ele se levante, siga determinado caminho, e aí lá ele vai encontrar um regaço, um oásis para ele tomar água, né? Então, ele sugere, o espírito sugere que ele se levanta, que ele se levante e tome esse caminho. Ele tem o livre-arbítrio. Ou ele se levanta e toma esse caminho, se enche de força e vai buscar a salvação através, né, do caminho que ele tem que percorrer, ou ele se entrega e fica ali, sentado, esperando. Aí ele vai, se enche de força, levanta e encontra, então, diante o lugar onde havia água, né? Reúne todas as forças que lhe restam e ele segue e descobre aonde que tem a água. Quando ele consegue encontrar água, ele tem... Aí temos duas opções. Se ele tem fé, ele vai exclamar: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me destes para eu levantar e continuar a busca. Agora, se lhe falta fé, ele vai falar: que ideia boa eu tive, que sorte que eu tive de tomar o caminho da direita ao invés do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Entendeu? Então, assim, ao invés dele agradecer, ele vai colocar como se fosse mérito dele. E ele vai esquecer que foi através da prece que ele fez que os amigos espirituais o ajudaram. E é assim que acontece com a gente. Muitas vezes a gente ora e a resposta vem e a gente não sabe ler a resposta. Aí a gente entrando no 27, né? Que é aquele que prescruta. Examina. Vamos trocar esse investigar minuciosamente, né? Que é a definição. Aí a gente coloca examina, sonda. Sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Então, a gente vê que Deus está ali. Aí a gente vai cair lá na questão 459, né? Que a gente, comparando com essa historinha lá do Evangelho, que a gente vê que a gente está parado o tempo todo, mesmo às vezes a gente desacreditando. Tem momentos que a gente se sente abandonado, se sente rejeitado, porque a situação, às vezes, está tão difícil que a gente não se dá conta. O livro Vida Feliz tem várias mensagens sobre essa questão. E outro dia, eu passando uma situação difícil aqui em casa, me veio na cabeça assim, né? Sopraram no meu ouvido que, mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Então, tem que ficar firme, não tem jeito de correr, não tem jeito de cortar o pé da cruz, né? E a gente fica, né, escutando esses chamados, né, essas coisinhas que os espíritos, essas influências que a gente sofre o tempo todo. E vira e mexe, vem um trechinho do livro Vida Feliz no ouvido pelo menos no meu, né? Aqui em casa, com esses trechos. Aí eu vou lá, abro, procuro a mensagem, leio ela toda.
São essas intercessões, né? O Espírito que intercede por nós com gemidos inefáveis. É bem interessante a teia que a gente está envolvido, né? Fala, Verônica. Mateus capítulo 6, versículo 8. O Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. 6, versículo 8. E lá no início a gente citou lá a oração do publicano e do fariseu, é aquela oração que Lucas fala lá no capítulo 18, versículo 19 ao 14, quando o fariseu e o publicano se encontram no templo. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens. Não sou ladrão, injusto e adúltero, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo e de tudo que possuo. Então, quer dizer, ele está orando com orgulho do que ele é, orgulho do que ele tem, orgulho do que ele contribui, né? E aí o publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Declaro que este voltou para casa justificado. Olha o termo do Paulo aí, o Lucas usando o termo que o Paulo também usa. Esse publicano que orou com humildade, reconhecendo ainda a sua pequenez, reconhecendo ainda o quanto ele é falho, mas se colocando à frente de Deus como ele é, esse volta para casa justificado. O outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será levantado, né? E o próprio Jesus, lá em Mateus 26, versículo 39, ele fala: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então, assim, até Jesus se prostrou diante de Deus, pediu que fosse afastado o cálice, mas que a vontade do Pai prevalecesse e não a dele. É o saber pedir, né? É o saber pedir. É o saber pedir. É essa questão que o Paulo está nos mostrando aí. Né? E que, apesar de tudo isso, o Espírito nos ajuda da nossa fraqueza. É a consolação, né, gente? É saber que, mesmo sendo dessa forma, sendo ainda crianças espirituais, Deus ainda tenha misericórdia de nós e venha ao nosso auxílio nas nossas dificuldades. Tem uma outra mensagem do Vida Feliz que eu leio assim, várias vezes ao dia. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda. Nem sempre como queres, mas da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes a gente tem a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Mas passado o momento grave, constatarás que os recebeste alguns minutos antes, caso tenha perseverado a sua espera. É uma mensagem que a gente fecha esses versículos. Qual que é o número dela, Tu? Ih, agora você me perdoa. Eu tenho ela aqui no celular, mas depois eu mando para vocês. Tá bom, tá bom. A gente pode fechar também citando Mateus 11, 28, quando Jesus fala, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a vocês. A Verônica já tinha até citado esse trecho de Mateus, né? Que está lá no Sermão do Monte. Isso tudo que a gente falou junto com essa mensagem entra aqui no versículo 28, né? 8, 28. Nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio.
Mas antes do 28, nós vamos lá no 27, que a gente não trabalhou ele bastante. Então fala. E aí, o 27, né? Aquele que examina, que sonda os corações, sabe qual o desejo do Espírito, né? Que é essa centelha divina que existe dentro de nós. Pois é, segundo Deus, que ele intercede pelos santos, ou seja, nos ajudam, nunca interferindo nas leis divinas, mas de acordo com elas, segundo a necessidade e o merecimento de cada um. A Ângela vai comentar para nós esse versículo. Ângela, você está aí? Ela deve ter... Está aí, Ângela? Sim, mas está perfeito. Acho que não precisa de complementar. Tá, mas então eu vou dar uma complementadinha aqui. Aquele que sonda os corações sabe, com o desejo do Espírito, os emissários do Cristo. Ele sabe, ele sonda os nossos corações. E a gente tem que lembrar aqui que existe, que todos nós temos o DNA divino, que nós trazemos vinculados a nós esse DNA divino. E mesmo que a gente busque caminhos errados, caminhos tortuosos, o desejo lá no íntimo, o desejo é o bem. Nós somos fadados à felicidade. A nossa evolução é certa. Então, esse desejo, essa centelha, esse DNA divino está dentro de cada um de nós. Então, no fundo dos nossos corações, o desejo é atingir o bem, é atingir a perfeição. Mesmo a gente sabendo, é lógico, que é a perfeição relativa. Mas essa perfeição é, pois, segundo o propósito de Deus. Segundo, para todos nós, é o bem. Mesmo quando a gente observa que o mal surge, né? O mal surge, o propósito divino é tirar dali uma lição. Então, mesmo quando o mal surge, mesmo quando Deus permite, a gente tem que tirar desse mal o aprendizado. A gente sempre tira o aprendizado de qualquer coisa que aconteça. Às vezes a gente comete algum erro, alguma coisa que nos desvia do caminho, Deus permite para que a gente aprenda. Voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o bem e o mal sofrer. O bem e o mal sofrer, exatamente. E ele intercede através dos nossos emissários, dos nossos guias espirituais, né? Dos amigos espirituais que nos cercam, dos benfeitores da casa da qual a gente trabalha, dos nossos próprios benfeitores. E é por isso que a Tuca já falou, e eu vou lembrar a questão do passo que diz para a gente aumentar a conexão com o nosso amigo espiritual. É justamente para isso, para que a gente possa receber a ajuda no momento que nós necessitamos, né? Quando as palavras, né, do ano chegaram para nós, que é o ilumina-te e o inspira-te, né, e o ilumina-se e inspira-se, está muito ligado a essa questão dessa conexão, né? Para a gente buscar as inspirações, buscar a iluminação através desse contato com a espiritualidade cada vez maior. Que a gente possa, então, se dedicar cada vez mais a esse intercâmbio, para que a gente, quanto mais a gente tem essa conexão, mais a gente recebe com mais facilidade, consegue entender essa atuação do mundo espiritual em torno de nós e a favor de nós, né? Porque estão sempre a favor de nós. Agora, quando a gente se liga também a espíritos que não devemos, vamos receber de acordo com aquilo que a gente está ligado, questão de sintonia, né? Vamos estar misturados, juntos e misturados com o quê? Com aquilo que a gente escolher, né? Então, vamos fazer boas escolhas aí. Vamos vencer, né? Como fala lá no primeiro versículo que a gente estudou, no 26, essas nossas fraquezas, para que a gente possa receber com mais intensidade e com melhor intensidade. E é por isso que lá no início
desses versículos, desse item da BJ, ele coloca como título aqui o Destinados à Glória. Está lá no 19, no início lá fala, Destinados à Glória, porque essa é a nossa destinação. Somos destinados à glória, somos destinados a sermos justificados, a atingirmos a justificação, a sermos um dia espíritos puros. É o plano de Deus. É o plano, né? de Deus. Cada um no seu tempo, cada um cuidando da sua evolução, sem interferirmos, sem querermos mudar o outro, sem exigirmos que o outro seja como nós somos, né? Cada um tem o seu tempo. Por isso e ele entra com o título aí, a partir do 27, que é o plano da salvação. Plano da salvação, exatamente. Dá tempo aí de ler o 28? Dá. Tá, né? E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. É isso que a gente já falou agora, né? Que a nossa fatalidade é o bem. Espíritos evoluídos, nós evoluiremos mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, a gente chega lá. E aí tem mais uma liçãozinha do Vida Feliz, que é a 161, quando ela fala lá, a Joana fala, todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urze ou entulhado pelos calhais. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias, em razão do seu comportamento e reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva passo a passo e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Poxa, lendo a corda, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Eu acho que Deus coopera para o bem, independente de amarmos ou não. E eu lembrei agora, vocês lendo, da reencarnação de regiões trevosas, espíritos que reencarnam, né? Com uma programação de regiões trevosas. E eles acham o quê? Que estão dominando a situação. Eu ouvi um trechinho do Elahá comentando sobre isso essa semana, que, apesar de ser programado e os espíritos estarem saindo daquela região, o plano divino é superior e programa aquilo ali para o bem. Quer dizer, eles estão saindo achando que a programação é para fazer o mal, mas Deus é superior e a programação divina é superior, né? E programa aquilo ali para o bem. Então, é Deus cooperando em tudo para o bem, até mesmo no programa reencarnatório. Entendeu? Sim, Sim. isso mesmo. Joelma? Né?
Eu acho que é muito bonito isso que você falou, Angie, porque foi o Haroldo falou isso no estudo 9 dos Salmos, entendeu? Que o que incomoda a gente é como que Deus deixa o mal acontecer. Deixa, porque ele sabe que o mal uma hora vai se tornar bem, né? E o mal não sobrevive. E ele mostra isso lá no Salmo também. A gente vê como que Paulo, né, está tão ligado ainda, né, àquele Antigo Testamento, como que ele cita isso tudo até de forma indireta. E a gente acha que o mal está dominando, né? E não vê que Deus está no controle, né? Perfeito isso. Fala, Verônica. Eu achei num site uma conclusão sobre esse versículo, achei muito legal. Diz assim: Deus é como um artista que está pintando um grande quadro. Por vezes pode parecer que as cores estão fora do lugar ou que algo deu errado. No entanto, no final tudo se une para criar uma imagem linda. Eu acho que é exatamente isso aí que a gente estava comentando, né? Embora a gente não compreenda os caminhos de Deus, o bem é um pré-requisito para que a gente continue a trabalhar nessa estrada e nesse caminho, mesmo que aos nossos olhos não pareça que o objetivo final seja esse. E aí eu acredito, né, quando Paulo fala, né, que não é mais ele que vive, mas o Cristo que vive nele, é essa essência divina de querer fazer o bem mais vezes, como pré-requisito para a gente se aproximar mais da divindade. Eu achei muito bonita essa frase que eu encontrei. Queria compartilhar. E eu também pesquisei no site que chamou atenção para esse verbo aqui daqueles que são chamados. Então, o site explica, eu achei muito interessante que a palavra chamado aqui, Deus usa, né, que aliás, é o desejo e propósito do Pai, sempre será a salvação de toda a humanidade, mas infelizmente nem todos obedecerão ao chamado. Isso achei muito interessante. Deus não elegeu uns para serem salvos e outros condenados. A escolha é nossa. A obra ele já realizou. Deus predestinou todos, porém tem um detalhe. Quem quiser, tome de graça da água viva. O problema é que todos são atraídos a Cristo, mas nem todos querem segui-lo. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Exatamente. Ô, gente, depois vocês podiam fazer gentileza dessas conclusões pequenininhas que vocês pegaram agora, de colocá-la no grupo, porque não dá quando a gente anotar na fala, aí colocando lá no grupo, a gente consegue anotar tão bonito. Quando você ouvir a gravação, depois, se você tiver oportunidade, você pega na transcrição. Também tem essa possibilidade. Na transcrição fica tudo escritinho, você vai anotando, vai parando, vai anotando, vai parando, dá para anotar tudo certinho. Na verdade, esse site é interessante porque ele faz um paralelo. Paulo tem uma conotação para o chamado para um grupo específico, o grupo dele, porque ele sabia que iriam amar a Deus e praticar o bem. Mas eu trouxe o outro porque o propósito de Deus é, na verdade, né, a humanidade toda. Não é, né, ter grupos específicos. Deus não tem panelinha, né? Igual a gente tem, né? Mesmo Paulo, ele fala lá no início das cartas ao Romano que a palavra de Deus é para os judeus e para os gentios, para toda Israel. Israel no sentido de humanidade. Humanidade. E é atemporal, porque era para aquela época e é principalmente também para hoje. Agora também. Né? Chegamos ao horário final aí, ó, sem avançar muito. Paramos, então, vamos fazer o 29, então, semana 29, que vem, né? Mas ainda tem Emmanuel, né, no 28. É pequenininha, entrega-te a Deus.
Ah, é. Mas aí fica para a semana que vem, porque já são 20 horas. A gente começa com a mensagem do Emmanuel. Começa com a mensagem. Mas é tão bonito, o finalzinho dela é perfeito. Ok. Márcia, você termina para nós? Faz a nossa mensagem final, a nossa oração final? Faço sim. Se houver algum ruído, é porque ao lado da minha casa agora nós estamos com uma igreja. Então, por isso bom. que eu não posso estar participando muito, porque às vezes o som está mais alto, tá? Uhum. Vamos orar então. Amigo Jesus, é com gratidão que estamos temporariamente encerrando o nosso reencontro nesta noite tão abençoada. Rogamos, Jesus, que continue abençoando a cada um de nós desse grupo, aqueles que não puderam estar presentes hoje, os desencarnados que estão acompanhando conosco, nesse processo de estudo, de aprimoramento espiritual, de conhecermos mais e melhor o pensamento de Paulo de Tarso. E, acima de tudo, buscarmos compreender a Deus como Pai misericordioso. Temos feito progressos. São pequenos, os passos ainda são lentos, mas são reais. E é com esse objetivo que entregamos a Ti, Jesus, as nossas melhores vibrações, para que o Seu amor possa multiplicá-las, em benefício de quantos, nesta hora, estejam enfrentando dores, desafios, ranger de dentes. Gratos por esse momento, pelo tratamento realizado, nós nos despedimos, agradecidos por tudo e rogando que a sua paz permaneça conosco hoje e a cada passo. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigada. A participação foi ótima.